Fala galerinha da segunda série, nosso vídeo do módulo 6 de Física 2. Vamos lá, já estamos chegando bem longe, né? Depois desse tempo todo, vamos seguir aí para mais uma aula de Física, beleza? Aqui com vocês, professor Tales. Espero que todos estejam bem, todos estejam seguros e, acima de tudo, espero que todos vocês estejam estudando bastante. Tá show de bola? Então, vamos lá. Módulo 6, Energia Mecânica. Energia Mecânica. O que a gente tem que saber sobre energia, a princípio? A primeira coisa que a gente tem que saber é a definição de energia e, basicamente, o livro de vocês, qualquer livro de física, quando você abrir e tentar procurar uma definição de energia na física, né? Lembrando que energia é um termo utilizado em qualquer ciência, né? Só que muitas vezes ele tem um significado diferente em cada uma das ciências que você está estudando. Para a gente, né, na física, energia significa basicamente a capacidade de um corpo realizar determinado tipo de trabalho, beleza? Lembrando, trabalho, FD cosseno. Show de bola? Exemplo, professor, onde que a gente pode ter energia? Onde nós tivermos trabalho, beleza? Como assim? Imagina que você tem uma montanha-russa, tá legal? Quando esse corpo começar a subir, ele vai chegar aqui, nesse ponto, ponto mais alto. Vai ser onde ele vai ter a maior altura do chão. Opa, então aqui você tem trabalho da força peso. Ah, beleza, então olha só. Aqui você tem trabalho da força peso quando ele sai desse ponto e vem para esse. Olha, o que faz com que ele desça é a força peso. Ah, quanto maior a altura, maior o trabalho que a força-peso vai executar sobre esse corpo, fazendo com que ele obtenha maior velocidade. Então, aqui existe a possibilidade da realização de um trabalho? Sim. Então, nesse sistema, existe aí, então, energia. Lembrando, nosso foco aqui, ele muito mais do que só querer conceituar energia, é estudar os tipos de energia presentes. Tá legal? Então, aqui a gente tem um exemplo. Um outro exemplo que também funciona muito bem para a gente é que se você tiver uma mola e você tenta comprimir essa mola com um carrinho de brinquedo, tá bom? Ao momento em que a gente começa a comprimir essa mola, o que vai acabar acontecendo? Você vai ficar segurando a mola aí, a mola vai estar deformada. Então, a mola estará sujeita ao trabalho da força elástica. Só que em algum momento esse objeto pode ser solto. Conclusão, o que vai acontecer com o carrinho? O trabalho da força elástica vai ser transferido para o relâmpago McQueen e ele vai sair daí. A mola vai voltar a esticar. Qual foi a ideia? Aí você teve outro trabalho, nesse caso, o trabalho da força elástica gerando movimento para o seu objeto. Tá legal? Então, isso são alguns tipos de ocasiões onde nós temos energias, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer é, entendido que ter energia é ter capacidade de realizar trabalho, a gente vai dar alguns tipos de exemplos de energias classificadas pela física e algumas das quais nós vamos nos ater a estudar com um aprofundamento um pouco maior, tá bom? Primeiro exemplo que eu queria falar com vocês, se você tem, por exemplo, um arqueiro tensionando um arco e liberando uma flecha, você tem ali energia do tipo elástica. No momento que ele soltar, a flecha vai embora. Nesse caso, a imagem foi junto com ele. Nós temos ali energia elástica presente no arco sendo transferido para a flecha. Quando você vai abastecer o carro, ou quando algum de seus responsáveis vai fazer isso, ele abastece com um determinado tipo de combustível, a maioria deles inflamável, e esse combustível é que vai permitir com que o carro ou com que o veículo da sua família possa se locomover. Ali a gente vai ter um exemplo de energia química. Quando a gente fala sobre energia presente em um combustível, a gente fala de energia química. Tá legal? Bom, outras possibilidades, se você pegar, por exemplo, uma lâmpada, tá ok? Nesse caso, uma lâmpada ligada a uma rede com problema de tensão, né? Claramente ela está aí piscando. O que nós temos? Quantas energias você consegue reparar aí? Na verdade, nós temos duas, né? Eu tenho energia elétrica, porque a lâmpada está ligada em uma rede, e essa energia elétrica acaba sendo transformada em energia luminosa. Beleza? A gente percebe a energia luminosa pelo brilho da lâmpada, e a energia elétrica ela fica perceptível devido ao fato da lâmpada funcionar, né? Se não tivesse energia elétrica, não teria como haver energia luminosa nesse caso. Então aí nós temos dois tipos de energia.
Se você voltar um pouquinho no passado e pensar a respeito da matéria que você teve lá no nono ano, lembrar do negócio chamado ondulatória, você vai lembrar que existe um tipo de onda chamado de onda sonora. Ah, beleza. A onda sonora é aquela que carrega energia sonora. Se você pegar um equalizador, como por exemplo um do seu celular ou no seu computador, quando você vê esse padrão de movimento se formando ao longo de uma música, você vai estar observando regiões do espectro onde você vai ter liberação de maior quantidade de energia sonora, enquanto em outros momentos você vai ter menor liberação dessa mesma energia. Tá legal? Agora, especificamente, eu preciso falar com vocês sobre uma energia muito importante para os nossos estudos, uma que não tem um nome tão presente assim no nosso cotidiano, mas está mais lá do que a gente consegue perceber. É uma forma de energia chamada de energia cinética. Bom, basicamente, a energia cinética é a energia de tudo aquilo que está em movimento. Então, se você consegue imaginar um objeto em movimento, significa dizer que esse determinado objeto, esse determinado corpo, ele possui energia cinética, como por exemplo um carro em movimento. Imagina aí que o 00, o Dick Vigarista e o Muttley encontram-se ao longo de um trecho da corrida maluca com alta velocidade disparando na frente dos demais objetos. Opa, na frente dos demais competidores. Dessa vez sem nenhuma trapaça. Então, se ele tem movimento, obviamente nós podemos dizer que o carro do Dick Vigarista ele é um corpo dotado de velocidade. Então, basicamente, a gente vai dizer que energia cinética é energia contida em um corpo que possui velocidade, beleza? Se tem energia cinética, tem velocidade, ok? Essa energia ela é diferenciada porque é uma das quais nós vamos nos dar o trabalho de calcular. Como que é o cálculo da energia cinética? É esse daqui, ó. Energia cinética, SC, ela vai ser medida como mv ao quadrado sobre 2, ou seja, massa vezes velocidade ao quadrado dividido na metade, beleza? Lembrando, m será para a gente a nossa massa no sistema internacional medido em quilograma, tá? Professor, pode aparecer medido em outra coisa? Pode, às vezes a questão te dá em grama. Como eu faço a transformação? Você pode usar aquela tabelinha, né? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, ou você pode dividir por 1000 ou diretamente multiplicar por 10 elevado a 3, tá? É uma possibilidade, beleza? Isso daí não dá problema pra gente. É uma das formas que nós temos de conseguir transformar valores de massa, beleza? Então, se vê em grama, quer passar para quilograma, ou divide por 1000 ou multiplica por 10 a 3, não tem problema. V, velocidade. No sistema internacional, a gente trabalha isso em metros por segundo, tá bom? Metros por segundo. Professor, pode vir em outra unidade? Pode, é a mais comum de se aparecer na verdade, é o quilômetro por hora. Você divide por 3,6, vai aparecer em metro por segundo, tá? Só para te avisar, só para te lembrar, o valor mais comum de aparecer aí é 72 km por hora, que dá 20 km por segundo. É até bom saber essa transformação de cabeça, que é um valor bem recorrente, tá legal? E, consequentemente, a energia, bom, se a energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho, a energia tem a mesma unidade de trabalho no sistema internacional, que é o Joule, tá bom? Então, toda questão de energia, seja lá qual for a energia que você vai calcular, você vai querer buscar isso em Joule, tá bom? Essa é a primeira forma de energia que a gente está estudando. A segunda, ela pode ser dividida em duas. Então, energia potencial. A energia potencial, basicamente, é uma forma de energia acumulada que tem uma tendência natural em se transformar em energia cinética. Como assim? Imagina aí, na nossa primeira figura, temos aqui um carrinho de montanha-russa. E no topo dessa montanha-russa, né, estão as pessoas. Elas estão no ponto mais alto. Normalmente, quando você sobe a montanha-russa, sua velocidade de subida é muito pequena, enquanto que sua altura é muito grande. Quando você começa a descer, começa a acontecer o fenômeno reverso. A altura começa a diminuir, a velocidade começa a aumentar. Velocidade? Ah, beleza. Então, toda essa energia de altura se transformou em energia de velocidade. Então, essa energia potencial se transformou em energia cinética. Como que a gente trabalha a energia potencial? Bom, se ela tem relação com a altura, ela é chamada de energia potencial gravitacional. E parece a fórmula do trabalho da força-peso, né? A diferença é que no trabalho da força-peso, você tem que variar a altura. Tem que ter movimento de um ponto para outro na vertical. A energia potencial gravitacional ela é suficiente quando o objeto está parado,
tá bom? Então, beleza. Energia potencial gravitacional, mgh. Professor, é o significado? Mesmo que tinha em trabalho da força-peso. Massa, em quilograma. Se precisar transformar, repetir a mesma regra aqui para você. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. Normalmente a gente usa 10. E altura em metro. Professor, tem G igual aqui a aceleração da gravidade, o outro G aqui igual a outra coisa. Qual é cada um? Esse daqui, tá? É caso a massa venha em gramas. E esse daqui é o G que está aqui na fórmula de aceleração da gravidade, tá? Agora, se você der uma olhada aqui para essa arqueira, você vai ver que ela tensionou o arco. Então aqui eu tenho energia acumulada devido à tensão no arco. Isso é chamado de energia potencial elástica. E no momento em que ela solta o arco, ou seja, no momento em que a liberação de tensão acaba, a flecha sai com velocidade, sai com energia cinética. A gente calcula a energia potencial elástica como kx ao quadrado sobre 2, onde o k é o que a gente conhece como constante de elasticidade. É o cara medido em Newton por metro. Basicamente, o k ele indica a dureza de uma mola. É o quanto uma mola é ou não resistente à compressão. O x é a deformação medida em metros. Basicamente, o x é o quanto a mola foi esticada, ou o quanto foi comprimida também, né? Lembrando, tanto a energia potencial gravitacional quanto a energia potencial elástica serão medidas no sistema internacional em uma unidade conhecida como Joule. Tá legal? Daí, a gente passa para uma pergunta bem frequente, né? Que vai ser respondida pela energia mecânica. Dá para ter energia potencial e cinética ao mesmo tempo? Dá. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, no caso de um carrinho subindo e, consequentemente, descendo uma montanha-russa. Quando ele começa a descer, ele começa a ganhar velocidade. E quando ele volta a subir, ele perde velocidade. Então, repara, aqui a gente tem um equilíbrio entre aumento de velocidade e diminuição de altura, e o inverso, diminuição de velocidade, aumento de altura. A energia mecânica, gente, nada mais é quando você tem tanto altura quanto velocidade. Ah, tanto altura quanto velocidade, beleza. Então a gente fala que energia potencial energia mecânica é energia potencial somada com energia cinética. Detalhe, esse potencial pode ser gravitacional? Pode, no caso da montanha-russa. Professor, esse potencial pode ser elástico? Pode também. É porque a montanha-russa era simplesmente o exemplo mais fácil para a gente apresentar isso daqui e de maneira mais tranquila. Então, a energia mecânica pode e será calculada como uma soma entre energia potencial, seja ela gravitacional ou elástica, com energia cinética. Beleza? Lembrando que, em todo caso, se é energia, mede-se em joule. Tudo bem? Se é energia, tem que ser medida em joule. Professor, muita fórmula, pouco exemplo. Vamos mudar? Vamos. Aqui, ó. Determine a massa de um avião viajando a 720 km por hora a uma altura de 3.000 metros do solo e cuja energia mecânica total é 70 vezes 10 a 6 joules. Fiz questão de colocar um exemplo sobre energia mecânica. Por quê? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de tudo, tá bom? Alguns dados importantes que a gente deveria marcar. Quilômetro por hora é a unidade de velocidade, a uma altura de 3.000 metros do solo, e a energia mecânica total dele, 70 vezes 10 a 6 joules, tá? Um cuidado que a gente necessita ter é que joule está no sistema internacional, metro também. Quilômetro por hora não está. Então a gente tem que transformar de quilômetro por hora em metro por segundo. Bom, quando a gente faz isso, eu simplesmente preciso dividir por 3,6. Então eu tenho 200 metros por segundo. Fica aí uma sugestão para você. Anota no cantinho, tá? Você tem energia mecânica, está aqui escrito, 70 vezes 10 a 6 joules. Tem uma altura de 3.000 metros, então ele tem energia potencial gravitacional. Tem velocidade de 200 metros por segundo, tem energia cinética. Nesse momento, dá uma pausa o vídeo, tenta resolver. Vê se você consegue encontrar a massa ou pelo menos chegar perto de um desenvolvimento que encontre a massa desse avião. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado fazer. E agora retornado, sinceramente, ficaria muito feliz se soubesse que você conseguiu acertar esse exemplo. Mas vamos lá. Bom, energia mecânica é potencial, que nesse caso é gravitacional, mais cinética. 70 vezes 10 a 6 igual a mgh, potencial gravitacional,
mais mv ao quadrado sobre 2 cinético. Substituindo os valores que nós temos, 70 vezes 10 é 6, 10 vezes 3.000, m vezes 200 ao quadrado sobre 2. Bom, isso daqui a gente repete. O próximo vai dar 30.000, m, e o outro aqui vai dar 200 ao quadrado, vai ficar 40.000, né? Dividido por 2 vai ficar 20.000 vezes m. Ok? Soma esses dois caras, beleza? Vai ficar 70 vezes 10 a 6 igual a 50.000 m. Bom, a gente pode escrever 50.000 como 5 vezes 10 a quarta. Passo para o outro lado dividindo. Então, a massa vai virar 14 vezes 10 elevado a 2 kg, 1,4 vezes 10 a 3 kg no sistema internacional, tá bom? Essa daqui seria a resposta mais específica. Ou você pode tirar da notação científica e pode dizer que esse avião ele tem massa de 1.400 kg. Tá legal, gente? Tentem fazer os exercícios do livro. Basicamente, a ideia de funcionamento de o que é a energia e como ela é cobrada de vocês está nessa apresentação, estão nesses slides. Eu espero que vocês tenham entendido. Minha dica é: assistam o vídeo mais uma vez, procurem os detalhes, façam suas anotações, tentem fazer esse exemplo mais uma vez e bons estudos. Até uma próxima.